Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 334, sexta-feira, 2 de maio de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Logicamente que foi um dos assuntos mais falados na semana e eu não poderia deixar de comentar com vocês e acabei escolhendo como tema principal. Temos muitas coisas acontecendo no mundo, vocês vão escutar hoje aqui no Conexão, mas trouxe como tema principal a questão dos 100 dias de Trump 2.0. Por que eu escolhi esse tema? Escolhi esse tema porque, obviamente, nós estamos falando do presidente da maior potência militar e econômica do planeta. Então, uma rápida síntese aqui de algumas posições, algumas análises que eu tenho em relação a esses primeiros 100 dias do governo do Trump. Mas antes de começar efetivamente, só lembrando a vocês, se vocês ainda não seguem o canal, seguem lá no YouTube, seguem nas outras mídias de podcast, Spotify, Apple Podcast, eu não sei onde vocês escutam o Conexão Geo. É importante vocês seguirem e ativar o sininho lá, a forma dessa mídia informar vocês que tem um novo programa. E mais importante do que isso, se gostarem, deixem o seu like no final, o seu gostei, façam alguma observação, algum comentário lá nos comentários, alguma pergunta, alguma consideração, isso aí ajuda a impulsionar o programa, e compartilhem com seus amigos, aqueles amigos que vocês têm que acham que gostam de ficar atualizados em relação à situação global. Bom, vamos lá. Assunto 100 dias de Trump. Uma síntese aqui rápida. Primeiro, lembrarmos o seguinte: Trump venceu muito bem, tanto na Câmara como no Senado, ou seja, ele venceu bem em termos número total de votos, por exemplo, venceu em todos os estados que eram considerados aí estados pêndulo, né, aqueles estados aí que não tinham uma definição clara entre republicanos e democratas, e teve a maioria dos votos. E também os republicanos, maioria no Congresso, como eu falei, Senado e Câmara. Então foi uma vitória muito significativa do Trump. Por que essa vitória? Porque o Biden foi realmente muito mal em várias coisas. Na parte de política externa, com certeza, na minha avaliação, foi um desastre. Guerra da Ucrânia não teria acontecido se fosse o Trump como presidente, na minha opinião. O Trump fala isso e eu concordo com ele. O Biden lidou muito mal com essa situação, aquela saída vergonhosa do Afeganistão, o ataque do Hamas em 2023 contra Israel, também acho que não aconteceria se o Trump fosse presidente, etc, etc. E o Biden também estava fisicamente bastante debilitado e acabou passando para a Kamala Harris, que se mostrou despreparada para uma posição tão importante. Então, o Trump venceu. Tinha, logicamente, a questão da inflação, que incomodava os americanos, ainda incomoda, na verdade. Tinha a questão também do excesso de liberalismo, assim, podemos dizer assim, que também estava incomodando a grande parte da sociedade americana, mais conservadora, e o Trump veio para ocupar esse espaço. Então, em janeiro, assumiu a presidência, mas trazendo novidades que realmente me surpreenderam. Então, a questão do Canadá como 51º estado, não vi validade nessa questão, né? O Canadá é um aliado importantíssimo dos Estados Unidos, aliado da OTAN, o grande parceiro comercial dos Estados Unidos, maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. É lógico que do ponto de vista estratégico, se o Canadá fosse o 51º estado dos Estados Unidos, seria excelente, mas é óbvio que não tem como, né? 40 milhões de habitantes, não tem como tornar o Canadá 51º estado dos Estados Unidos. Então, essa insistência do Trump com esse tema realmente deu muita polêmica, e o Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, acabou conseguindo garantir a vitória do seu partido, o Partido Liberal, nas eleições que ocorreram agora, né, na segunda-feira dessa semana, muito em função desse posicionamento do Trump. Inclusive no discurso do Mark Carney, um discurso muito duro contra o Trump, né, aproveitando esse posicionamento. Então não vi nenhuma vantagem, não consegui ainda descobrir. Se vocês acham que teve alguma vantagem, por favor, coloquem nos comentários, mas eu não consegui ver nenhuma justificativa para o Trump insistir com essa questão do Canadá, que é 51º estado. Teve também a questão da Groenlândia. Por agora, o Trump deu uma acalmada nesse assunto. Esse assunto acabou saindo um pouquinho da pauta. Isso irritou bastante os dinamarqueses. A Groenlândia é um estado associado da Dinamarca, e também, obviamente, irritou muito os europeus de uma maneira geral. A Dinamarca faz parte da União Europeia e é aliada dos Estados Unidos na OTAN. Então essa história também de invadir a Groenlândia de qualquer maneira, de tomar a Groenlândia, também não foi bom. O vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, foi na base que os Estados Unidos têm na Groenlândia, mas foi só na base, não visitou a capital da Groenlândia, ou seja, não foi recebido pelas autoridades lá da Groenlândia. Então também outro ponto que pode marcar aí
não consigo ver validade da maneira como o Trump falou sobre a Groenlândia. Lógico, também vamos com o Canadá, a Groenlândia tem uma posição estratégica em relação ao Ártico, tem muitas riquezas minerais, então faz todo sentido o Trump querer ter a Groenlândia, mas não da maneira como ele conduziu esse assunto. E também, ponto negativo, né, o Trump tinha falado que em 24 horas resolveria a questão da Rússia e Ucrânia, não resolveu, e também ainda não resolveu a questão de Gaza, Israel lá dentro da faixa de Gaza, vou falar isso daqui a pouco com vocês. Bom, em termos de acertos também, não vamos também falar somente dos problemas, né? Em termos de acertos, sem sombra de dúvida, a questão da imigração, de conter os imigrantes ilegais que estavam entrando ali pela fronteira. O Trump tocou aí estado de emergência nacional na questão dos imigrantes, então acho que isso aí deu certo, né? Pelo menos em termos de conter os imigrantes ilegais ali na fronteira com os Estados Unidos, isso aí está certo, mas não ficou claro ainda para mim a questão da política dos imigrantes. Os Estados Unidos precisam dos imigrantes, né? Para trabalhadores, para várias coisas lá dentro dos Estados Unidos, então isso aí não ficou muito claro, mas de maneira geral a questão migratória me pareceu um ponto positivo desses 100 primeiros dias. A questão do Panamá, eu também avaliei como ponto positivo, né? O Trump foi bem duro com o Panamá, poderia ter falado de maneira diferente, mas de prático ele conseguiu aí trocar a liderança, né, a propriedade de dois portos que estavam sendo administrados por uma empresa de Hong Kong e foram comprados pela BlackRock. É um evento, uma manobra muito interessante, né? 2 portos do Panamá. E também foi acertado pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos a presença de tropas lá no Panamá para fazer exercício. Panamá realmente estratégico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam considerando que estavam perdendo um pouco do controle ali do Panamá, perigosamente para a China. Então achei que isso aí foi uma bola correta. E também gostei muito do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, prestigiando a América Latina de maneira geral, fazendo a sua primeira viagem ao exterior para a América Latina. Tudo bem, não veio inicialmente para a América do Sul, veio recentemente agora na Guiana, mas ele visitou não apenas o Panamá, mas a República Dominicana, visitou também Costa Rica, Guatemala, então assim, visitas importantes do Marco Rubio prestigiando a América Latina, que é o entorno estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos há muito tempo vem desprestigiando a região, aguardo aí outras viagens do Marco Rubio pela América do Sul especialmente. Logicamente, o tema das tarifas é muito polêmico, né? Não vou entrar em detalhes até, porque as tarifas foram, em linhas gerais, exceto para a China, foram adiadas em 90 dias, a de carros mantida, a de aço mantida, mas as outras tarifas adiadas aí em 90 dias. Eu acho que a forma como o Trump conduziu essa questão das tarifas também não me pareceu adequada. Em termos econômicos, pode até ter sido importante para os Estados Unidos no longo prazo, é uma possibilidade, muita gente discorda, eu também discordo, mas pode ser. Os Estados Unidos têm um déficit aí de balanço comercial muito grande com o mundo, digamos assim, e também essa preocupação da reindustrialização dos Estados Unidos. É um ponto realmente importante. Os Estados Unidos, aí, especialmente nas indústrias estratégicas, como é o caso de semicondutores, acho que é um ponto que o Trump ele acertou nessa preocupação. O Biden já estava com essa preocupação. Apenas o formato do que o Trump está fazendo é um formato que realmente não concordo muito, porque gerou desconfiança nos seus aliados, ou seja, tanto na Europa, Canadá, mesmo na Austrália, e em termos de resultado na economia, estamos vendo aí as bolsas de valores dos Estados Unidos nesses 100 dias, o resultado ruim, e também a queda da economia americana nesse primeiro trimestre de 0,3, né? Não caía desde 2022, né? A economia americana não crescia desde 2022, né? Não tinha esse resultado negativo desde 2022, então achei isso ruim. Na minha avaliação, em síntese, para a gente fechar essa questão aí de 100 dias do Trump, o problema é que ele resolveu assumir esse governo cercado por aliados e não necessariamente especialistas em todos os assuntos. O presidente de qualquer país, especialmente um país do tamanho dos Estados Unidos, com a complexidade dos assuntos que os Estados Unidos têm, precisa ter em volta dele gente de qualidade, preparada, para poder ter condições de chegar para ele e dizer assim: presidente, não faz isso porque isso vai acontecer isso. Vocês devem se lembrar daquele escândalo lá do aplicativo Signal, aquelas mensagens que foram trocadas lá nesse aplicativo, colocaram um repórter lá naquele grupo. E ficou claro para mim nas mensagens trocadas, o repórter do The Atlantic, depois ele divulgou as mensagens trocadas, ficou claro para mim ali, troca de mensagens entre o vice-presidente, assessor de segurança nacional,
de que eles têm muito medo, digamos assim, do Trump, né? Tem muito medo de levar os problemas para o Trump. Então, acho que esse aí é um ponto muito ruim que o Trump precisa rever. E ontem acabou caindo o primeiro nome aí do circuito mais próximo do Trump, né? O Mike Waltz, que era um assessor de segurança nacional. O Marco Rubio, o secretário de Estado, assume interinamente a sua posição. O Waltz ele vai ser indicado como embaixador dos Estados Unidos na ONU, né? O Waltz foi quem deixou, né, foi quem colocou dentro do grupo do Signal, né, aquele jornalista do The Atlantic, né, toda aquela polêmica em relação. Então, desde a polêmica do Signal, que o Mike Waltz está meio colocado de escanteio, a gente não tem visto muito ele em grandes eventos, e ontem acabou batendo o martelo e saindo o Waltz. O Marco Rubio, a princípio, vai ficar interinamente. Apenas o Henry Kissinger, teve essa posição de assumir interinamente como secretário de Estado e assessor de segurança nacional. Um país da complexidade dos Estados Unidos, eu acho que não dá para a mesma pessoa fazer as duas coisas. Acredito que o Trump em breve vá separar, digamos assim, e escolher um novo assessor de segurança nacional. Ou um novo secretário de Estado no lugar do Marco Rubio, mantendo ele como assessor de segurança nacional. Bom, segundo tema para vocês hoje, o mundo cada vez mais armado e o Brasil. Por que eu escolhi esse tema? O CIPRI, que é um think tank sueco, aliás, na minha avaliação, dos mais confiáveis think tanks que estudam assuntos relacionados com gasto de defesa. O CIPRI publicou aí o seu tão esperado relatório de gasto de defesa em relação a 2024. 2024 foi o 10º ano seguido de aumento de gasto de defesa no planeta, 2 trilhões 718 bilhões de dólares, um aumento impressionante de 9,4%, vou repetir, 9,4% de aumento em relação aos gastos de 2023. Forte influência, obviamente, do conflito Rússia e Ucrânia, mas também dos conflitos no Oriente Médio, Irã contra Israel, questão também ali da Síria, Houthis, etc, etc. Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e Índia. Esses são os 5 países primeiros colocados em termos de gastos com defesa em 2024. Esses 5 países juntos representam 60% de todos os gastos globais com defesa. Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e Índia. Surpresa nesse grupo, Alemanha. Surpresa mais ou menos. Eu já vim falando com vocês para nós ficarmos de olho na Alemanha, esse crescimento de gasto de defesa da Alemanha, e ela ficou pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial que a Alemanha aparece na frente, né, em primeiro lugar na Europa, exceto Rússia, né, na frente de Reino Unido e França, 2 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Dos 32 países da OTAN, 18 conseguiram ultrapassar aquela barreira dos 2% do PIB com gasto de defesa. Vocês devem lembrar, isso aí é um threshold, né, é um limite mínimo de gasto de 2% do PIB com defesa, que foi acordado lá atrás, não é de agora, entre os países da OTAN. 18 conseguiram ultrapassar essa barreira ano passado, 2024. Todos os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU gastaram mais de 2% do PIB com defesa. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, todos gastaram mais de 2% do PIB com defesa. E aí eu pergunto para vocês, e o Brasil? Né? O Brasil tá lá na pesquisa, o mais bem colocado dentre os países da América Latina, mas é o 21º do mundo em gasto com defesa. Apenas 1% do PIB com gasto com defesa em 2024. Para vocês terem uma ideia, entre os 40 primeiros, né, a tabela vai até o 40 apenas, né, mostra apenas 40 países com mais gastos de defesa. O México ficou em 22º, logo atrás do Brasil, Colômbia em 24º e somente em termos de América Latina. Nenhum outro país da América Latina, além desses 3, entre os 40 países com o maior número de gastos com defesa. E aí alguém pode dizer assim, mas isso representa porque nós não temos ameaça, né? Não temos ameaça direta, que nós temos o maior orçamento de defesa da América do Sul, mostra que nós temos uma situação tranquila. Mas quem disse que a possibilidade de alguém fazer alguma coisa contra o Brasil vai vir dos nossos vizinhos na América do Sul? Lógico que não vai. Se alguém vai fazer alguma coisa contra o Brasil, não será um vizinho da América do Sul ou da costa ocidental africana. Então, é muito importante o Brasil acordar, ver o que está acontecendo no mundo, né, os conflitos que estão acontecendo, e olhar esse estudo. O estudo está disponível na internet, né, para vocês terem uma noção do tamanho do problema. A capacidade de defesa leva tempo, precisamos ter um orçamento de defesa com previsibilidade e tentarmos buscar essa referência, como é o caso da OTAN, de 2% do PIB com defesa.
né? Defesa da pátria não se brinca e não é uma coisa rápida. Bom, estamos de olho, várias coisas que estamos de olho. A crise entre Índia e Paquistão, vocês estão acompanhando aqui no Conexão Gel. Dia 22 teve aquele ataque terrorista lá na Caxemira da Índia, 26 pessoas mortas. E eu fico aí na expectativa, estamos todos assim, na verdade, na expectativa nesses últimos dias de como que a Índia vai reagir em termos mais efetivos. Muitas trocas de tiros, armas portáteis ali na fronteira entre Índia e Paquistão, ali na Caxemira, mas nada de grande porte, como aconteceu, por exemplo, em 2019. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2019, um avião da Índia chegou, inclusive, a ser abatido quando atacou posições de terroristas dentro do Paquistão. A aviação paquistanesa reagiu, o avião indiano foi abatido e o piloto foi resgatado e depois devolvido para a Índia. Um momento muito tenso que aconteceu em 2019. Então vamos seguir acompanhando. Semana passada vocês viram as primeiras ações diplomáticas por parte de políticas diplomáticas por parte da Índia. Depois a Paquistão retalhou em termos de número de diplomatas nas duas embaixadas, a questão do acordo de água, muito importante. A última novidade foi agora essa semana que a Índia também fechou o seu espaço aéreo para voos partindo do Paquistão. Qualquer voo que decola o Paquistão tem que contornar a Índia. Ou seja, então um problema aí a mais nessa tensão. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ligou para o ministro de Relações Exteriores da Índia, o Jaishankar, aliás, o ministro de Relações Exteriores, que eu sugiro a vocês prestar atenção, um cara bastante preparado. O Marco Rubio ligou para ele para tentar acalmar a situação, mas ainda estamos aí na expectativa do que pode vir a acontecer. Conflito Rússia e Ucrânia. Na última sexta-feira, o braço direito do Trump para todas as negociações mais importantes, o Steve Witkoff, que é um empresário, amigo do Trump de muito tempo, teve o quarto encontro do Witkoff com o Putin lá em Moscou. Isso foi na sexta-feira da semana passada. Aliás, na sexta-feira da semana passada, um atentado matou um general russo em Moscou. O carro dele explodiu. Foi o segundo general que morreu nos últimos 4 meses. Em dezembro teve um outro atentado lá também em Moscou, que levou à morte um general russo. No sábado, no funeral lá do Papa no Vaticano, além, obviamente, da cerimônia em si, etc., de todas as homenagens ao Papa Francisco, o encontro de Trump com Zelensky, um encontro olho no olho ali, sentado um de frente para o outro. Essa foto aí correu o mundo. E deu realmente a impressão, pela entrevista que o Trump deu logo após, quando estava embarcando no avião para voltar para os Estados Unidos, que ele está ficando realmente irritado com o Putin. Eu já tenho comentado isso com vocês, falei com vocês no 332 sobre os cenários que eu estou vendo, então algo para nós ficarmos de olho. O governo norte-coreano confirmou a presença de militares da Coreia do Norte ao lado dos russos, algo que o governo norte-coreano ainda não tinha confirmado, e o Putin, não sei se em função dessa declaração do Trump no sábado, de estar ficando irritado com o Putin, etc., ele anunciou o cessar-fogo de 3 dias, começando meio-dia do dia 8 de maio até meio-dia do dia 11 de maio. Lembrando que no dia 9 de maio, celebrado o Dia da Vitória, uma grande cerimônia prevista lá para Moscou, inclusive com a presença de alguns chefes de Estado, inclusive a presença do chefe de Estado brasileiro, celebrando 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Esse é o feriado mais importante da Rússia, e então o Putin já anunciou esse cessar-fogo unilateralmente. Uma outra notícia também nessa semana, o tal do acordo entre Estados Unidos e Ucrânia saiu, o fundo na quarta-feira foi assinado, o tal criação do Fundo de Investimentos para a Reconstrução da Ucrânia. Não entra em detalhes sobre os minerais críticos da Ucrânia, mas tem uma frase lá bem interessante que diz que nenhum país que ajudou a Rússia no conflito pode participar da reconstrução da Ucrânia. Então são detalhezinhos só para a gente lembrar, Não sei exatamente como é que isso vai ser feito em termos de critério, não sei se Turquia, por exemplo, vai ser considerada que ajudou a Rússia, não sei se China provavelmente vai estar nessa rela, própria Índia, talvez o próprio Brasil, por ter comprado combustível da Rússia, não sei se vai entrar nessa relação. Então, algo para nós ficarmos de olho, para nós acompanharmos. Outro tema, então, importante para vocês, que nós estamos acompanhando, é a questão das negociações Estados Unidos e Irã. No último sábado, tivemos a terceira reunião, aconteceu lá em Omã, entre a comitiva dos Estados Unidos e do Irã, mas intermediada pelos diplomatas do Omã, e havia uma expectativa de que a quarta reunião seria neste sábado, amanhã, seria a quarta reunião, e ela foi adiada sem uma data nova. Então é algo para a gente ficar preocupado. Eu já tinha comentado com vocês, as negociações elas estão num impasse muito grande, porque Israel e os Estados Unidos, a ala mais radical dos Estados Unidos, quer que o Irã
desmantele totalmente o seu programa de enriquecimento de urânio. O Irã não aceita isso. Então, assim, esse é um ponto muito complicado de se resolver. Na minha avaliação, Trump não quer conflito com o Irã, não quer atacar, tem uma capacidade de combate lá muito grande. Essa capacidade de combate lá no Oriente Médio, ela está atualmente voltada para atacar os Houthis. Obviamente pode atacar o Irã, inclusive o Trump ameaçou isso ao Irã essa semana. Por causa dos Houthis, ele sabe que o Irã fornece armas para os Houthis. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, também ameaçou o Irã em postagem em sua rede social. E o Trump, ontem, ele chegou a dizer que nenhum país pode fazer comércio, comprar petróleo do Irã, senão vai sofrer sanção dos Estados Unidos, etc, etc. Então, também é algo para nós acompanharmos. Enquanto isso, lá, em termos de Israel realizou mais um ataque ao Hezbollah, na capital libanesa, em Beirute, né, no sul da capital, que é o reduto do Hezbollah. Então, esse cessar-fogo com o Hezbollah é complicado. Israel tem furado esse cessar-fogo algumas vezes, não apenas em ataques no sul do Líbano, mas também com esse novo ataque dessa semana em Beirute. Estamos de olho, vamos seguir acompanhando. Nenhuma novidade em relação à faixa de Gaza e à questão dos reféns. Também um tema que estamos de olho para essa semana, na semana que vem, o conclave começa na quarta-feira, dia 7, escolha do novo Papa. Esse assunto, obviamente, vai inundar as mídias na próxima semana. Não apenas o conclave, mas também a cerimônia lá do Dia da Vitória, no dia 9 de maio, lá em Moscou. São os dois itens aí que vão estar com certeza na pauta a partir de segunda-feira na mídia internacional. Haiti, seguimos de olho, muita preocupação com o flagelo dos haitianos. Uma possibilidade do Trump designar as gangues do Haiti como grupos terroristas para facilitar aí possíveis ataques às células desses grupos. Então vamos seguir de olho nisso. E também eleições amanhã, sábado, na Austrália, eleições gerais na Austrália. Provavelmente o partido do Anthony Albanese, o Partido dos Trabalhadores, partido de esquerda da Austrália, vai se manter, vai ser reeleito. O Anthony Albanese deve ser reeleito como primeiro-ministro da Austrália. Bom, fechando como sempre, boa notícia, e eu resolvi trazer boa notícia para vocês do agro, porque essa semana está acontecendo dois mais importantes eventos do agro brasileiro. O AgriShow, que é lá em Ribeirão Preto, é o maior evento da América Latina em termos de tecnologia, de agricultura. Eu visitei o site da AgriShow, fiquei impressionado com as máquinas agrícolas, aí uma previsão de grande crescimento de vendas de máquinas agrícolas. No primeiro trimestre, o faturamento cresceu bastante, 15 bilhões de reais de faturamento de venda de máquinas agrícolas no primeiro trimestre, apenas no primeiro trimestre desse ano, 24% a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, um dado bastante interessante. Há uma expectativa de uma grande safra de grãos este ano no Brasil. E a outra feira que também está acontecendo na parte agrícola é a Expo Zebu, é a maior feira de gado zebu do mundo, está acontecendo em Uberaba, Minas Gerais. Então, o nosso agro sempre enchendo a gente de orgulho, e com essa boa notícia que termina essa Conexão GEO 334, agradecendo demais a audiência de vocês, o tempo de vocês, a confiança de vocês. Se gostaram, deixem um like, deixem seus comentários e compartilhem com seus amigos, me ajudando a divulgar o Conexão GEO. Muito obrigado, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.